Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos fazer a nossa prece para dar início ao trabalho de hoje. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, rogando aos benfeitores que permitam que as palavras do nosso estudo sirvam não só para esclarecer, mas para confortar, nos trazer tranquilidade, nos preparar para uma boa semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos continuar a nossa leitura do homem de Jerusalém. Mestre, não sei o que faço. Sabeis do meu passado e das vilanias que cometi. Conquanto não seja santo atualmente, jamais cometeria tais erros. A moça, aquela a quem ofendi e matei outrora, está aqui. Amo-a. Quero-a como companheira, mas a culpa não me abandona. Ela, por sua vez, foge de mim, talvez intuindo o que aconteceu. Contudo, sinto que também me ama. E tem mais, muito mais, meu Senhor. Olhou para Jesus e sentiu vergonha. O mestre sorria, sabendo que viria nas receosas palavras do jovem. Os sacerdotes se encarregaram de vigiar a vossa pessoa e arrumar provas comprometedoras. E eu não nego, concordei com eles, dispondo-me ao trabalho, com alegria e convicção de vossa culpa. Agora, conhecendo-vos, acredito que sois realmente o Filho de Deus. Todavia, para meu desespero, temo perder as regalias do templo. Ainda desejo as honras do mundo. O dinheiro e o poder falam alto, demasiadamente alto, Senhor. O que mais? Fico pensando, fui sacerdote em Tebas, hoje aspiro a altos postos junto à fé judaica. Sem dúvida a religião chama-me a muito e parece ser o meu caminho. No entanto, aceitando-vos, invalidei meu trabalho junto ao templo de Jerusalém, pois não conseguiria pregar aquilo que interessa aos sacerdotes. Creio em vossas verdades, mas estou preso, atado àquilo que sou e fui. Sinto-me perdido. Conseguis entender-me? Mais que nunca, meu filho. Estais bem, muito bem, no caminho certo. Como? Se me sinto sufocar, se o corpo todo me dói de tanta aflição, se não durmo, se não consigo colocar a razão à frente de tudo como sempre fiz. Pior antes, quando aceitavas as mentiras por conveniência. Vamos por partes. Primeiro, vocação religiosa, claramente detectada. Estás certo. Posso revelar-te que em outras mais encarnações foste sacerdote, em diferentes seitas. Surpreso? Qualquer que seja o estado evolutivo do ser, sempre haverá o elo com o Criador, não importando o nome que lhe seja dado. No longo caminho evolutivo, todos aprenderão a amar incondicionalmente. Estás aprendendo a amar. Foste chamado muitas vezes, afivelaste máscaras, assumiste vazios papéis, por ilusão. Agora afirmo-te, estás realmente predisposto à tarefa, não mais junto aos grandes da terra, e sim ao lado dos humildes, dos que sofrem, de todo aquele que clama pela verdade. Precisarás alijar de teu espírito o interesse, a cobiça, as glórias mundanas, assumindo teu posto no exército responsável pela evolução do planeta. Neste exército, meu amigo, o amor constitui a maior das armas. Achas pouco
Simples demais? Serás perseguido, humilhado, atirar-te-ão pedras, sofrerás discriminações por proferires meu nome e carregares a bandeira da iluminação espiritual. No entanto, a consciência do dever cumprido acalentar-te-á os dias, asserenando os percalços da árdua caminhada. Não precisas do cargo de sacerdote ou de qualquer outro semelhante para louvar e servir a Deus. Toma de tua cruz e segue-me. O maior inimigo estará em ti mesmo, e com ele travarás gigantesca batalha. Acredita-me. Rompendo a seriedade do momento, perguntou: e o casamento, quando será? Aprecio deveras uma boa festa, e há muito não sou convidado para bodas. Esquece, perdoa-te e segue adiante. Virão filhos, e dentre eles aquele a quem negaste o direito à vida. Não há nada que o amor verdadeiro não conserte. Precisarás de uma companheira fiel e sábia, que te ampare na missão que assumirás. Vamos lá, coragem. Assim ocorreu. Vencendo as barreiras com o doce e amigo auxílio do mestre, que pessoalmente o levou até a moça, recomendando-lhe carinho com o novo companheiro de divulgação doutrinária, uniram-se os amantes do antigo Egito. Um ano depois, nascia o primeiro filho, um lindo menino de enormes olhos azuis, como os da mãe, e negros cabelos. Chorava muito o pequenino, como se duvidasse da ternura e da bondade do pai. Retornava à terra o espírito cujo nascimento fora brutalmente frustrado nas águas do Nilo. Quanto à carreira de líder religioso do moço judeu, naufragou, definitivamente, ao se espalhar a notícia de que ele se tornara um dos inúmeros seguidores de Jesus. A partir desse aparente insucesso, longos e profícuos anos de trabalho na seara do mestre marcaram a existência do antigo sacerdote egípcio. Anônimo, humilde, fiel ao mestre da Galileia e ao lado da linda e doce companheira Lia. Agora eu vou ler o depoimento. Assim como as águas dos rios retornam a seus lugares de origem, transportadas nas gotas da chuva que desce dos céus em sua sublime destinação, também o ser humano retorna àquilo que deixou para trás, em situações não resolvidas adequadamente. Desafetos do passado, amores vilipendiados pela natureza ainda excessivamente instintiva e embrutecida do ser, pelo egoísmo e orgulho exacerbados, todos eles determinam, pelas naturais leis de ação e reação, a reunião dos personagens de outrora, entrelaçando existências em reencarnações destinadas a repetir a experiência e a aprendizagem mal sucedidas. Jesus, lembro-me como se fosse agora do momento em que ele, com doce sorriso nos lábios, acercou-se de mim. Lia, podes auxiliar-me? Mestre, quem sou eu para isso? Outros há com maior preparo. Surpresa e assustada, fitava-o, mergulhada nos olhos de luz. Ele, sorrindo sempre, complementava: de ti necessito. Irás ao leito onde jaz um servidor de meu pai, trazendo-lhe o alívio de cruel enfermidade. Para tanto, basta que imponhas em meu nome tuas mãos sobre ele. Depois retornarás, pois não te permitirão acompanhar-lhe as melhoras, embora assim o desejes. Como me esquivar? A carroça simples conduziu-me da aldeia às ruas de Jerusalém e por elas segui, coração aos saltos. Junto ao moço judeu, tornei-me presa de estranhas emoções, sentimentos desconhecidos até então, vontade de aproximar-me e de fugir ao mesmo tempo, medo, pavor, ternura. No entanto,
Busquei no fundo da alma forças, e foi com verdadeiro amor fraternal que o toquei, em nome de meu mestre. Ao sair da casa principesca, julguei que nunca mais o encontraria. Eu, filha de humildes pescadores. Ele, doutor das leis de Israel, rico varão de nobre estirpe. Reencontrá-lo e unir-me a ele tornou-se um sonho de amor inadmissível, embora o coração o houvesse desejado em segredo desde o primeiro momento. A seu lado, na qualidade de esposa, testemunhei o árduo e perseverante combate, no qual o homem velho intentava sufocar o novo homem, que ansiava pela libertação das constringentes amarras do passado. O esquecimento benéfico das encarnações anteriores propiciou meu encontro com o algoz de outrora sem revolta, com apenas estranhos medos que se diluíram pouco a pouco diante das atitudes do esposo profundamente amoroso e gentil. Desprendido o espírito da matéria no final da existência de lutas empreendedoras, retornaram as recordações. Mas então o amor havia aparado todas as arestas e dignificado o sentimento tão somente apaixonado de outrora. 2 filhos completaram-nos a família. Um deles, o entezinho abortado violentamente, e o outro, a velha senhora, que me acolhera vitimada pela ambição desmedida, pois outro não era o propósito que a movera ao encarar o sacerdote do templo egípcio. A paciência e a sabedoria do companheiro souberam desfazer os laços de temor e ódio, unindo os envolvidos na tragédia em fraterna convivência. Doce Jesus, amigo de todas as horas, espírito de divina luz, tão humano quando conosco, entendendo-nos os medos e culpas, acudindo-nos pessoalmente, enviando-me à tarefa que possibilitaria o abençoado reencontro com o amor do pretérito. Muitos guardaram dele recordações nos momentos difíceis da crucificação, nas preleções magníficas em contato com o céu e o mar, pelas estradas. Eu, contudo, vejo-o nas bodas, rindo e dançando em meio aos convidados, iluminando-nos com sua ternura, recordando-nos em silencioso e eloquente testemunho a beleza da vida, oportunidade bendita de evolução, amoroso chamamento aos compromissos de engrandecimento do espírito imortal. Assinado, Lia. Então, ao finalizar essa leitura, esse relato, emocionante, tão bonito, com as cores da escrita do Leon Tolstói, através da mediunidade da Cirineia Yolanda, nós temos alguns pontos que nós podemos destacar. A escolha desse relato foi durante o estudo do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, para que a gente pudesse compreender a missão dos espíritas, para que a gente conseguisse também compreender bem, de uma forma prática, a reencarnação. Então, ao estudarmos o relato do grande impacto que Jesus causou na vida do moço judeu, lhe proporcionando uma regressão a uma de suas vidas como sacerdote egípcio, através do sonho, e dando-lhe a chance de finalmente compreender o ponto exato onde ele teria que trabalhar muito para não colocar tudo a perder, podemos entender de uma forma prática o mecanismo da reencarnação, que é o ponto central da doutrina espírita, como fica claro na instrução do espírito Henri Heine, no capítulo 20, do Evangelho, que temos estudado, quando ele diz que o espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores e reiniciando a luta,
amadurecido pela experiência, para avançar mais e mais. Todos os trabalhadores, da primeira e da última hora, na linguagem simbólica para designar os espíritas que vieram depois que o terreno já havia sido preparado pelos profetas, apóstolos, filósofos e etc. E como é visto em Mateus, Jesus pontua também que muitos são chamados, mas poucos fazem por si mesmos o necessário, perdendo vezes e vezes as chances de crescimento, e podemos ver nas atitudes do judeu quanta dificuldade em usar os talentos tantas vezes recebidos em prol do seu crescimento e da sua comunidade. E a propósito deste chamado, Erasto nos explica sobre a missão dos espíritas, nos instruindo sobre a forma de identificarmos os que se acham no bom caminho, pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo. Podeis reconhecê-los finalmente, pela vitória de seus princípios divinos, porque Deus quer que sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos, que vencerão. Para complementar todos esses esclarecimentos, a gente vai ver no capítulo 4 do Livro dos Espíritos a pluralidade das existências, né, da reencarnação. Na questão 166, a pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência? Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. E na questão 171, na justiça da reencarnação, temos a pergunta: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E para nós concluirmos, vamos usar a instrução do Espírito de Verdade sobre os trabalhadores do Senhor, ainda no capítulo 20. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, generosamente, sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes em estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra a vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis,
Marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, finalizamos esse estudo, né? Espero que tenha sido de aproveitamento para todos. E uma reflexão para nós, como espíritas, que estamos tentando aprender cada dia, que estamos nos esforçando, para aqueles que estão começando a conhecer. Uma reflexão. É compreender sobre a reencarnação e compreender a missão do espírita. É uma boa... Boa noite a todos. Vamos nessa noite trazer para a nossa reflexão um exemplo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que nos ajudará a compreender a lei de causa e efeito e suas consequências em encarnações futuras. Para isso, vamos então ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Outra questão que Kardec faz aos espíritos. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Há homens, entretanto, que creem estar nisso remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Para aprovar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, que é a revolta contra Deus, não é? Então, a miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Então, a riqueza leva a todos os excessos.
Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Aí Kardec faz um comentário em relação a essas questões. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então essas questões são para dar base, entendimento para o exemplo que nós vamos ver agora, trazido, como foi dito, do livro Céu e Inferno, e que chama-se Max, o Mendigo. Está no capítulo que fala sobre as expiações terrestres. Então, Max, o Mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título. Circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Esse é um ponto interessante para aqueles que têm dificuldade em entender e aceitar as reencarnações, observar essas situações de pessoas que vivem muitas vezes em condições tão precárias, como é o caso aqui do Max, e no entanto tinha ali maneiras não compatíveis com a sua condição, né? Então é um ponto a se observar. Às vezes se dá o contrário, não é? Enfim, continuando. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição disse ele: então, essa jovem vai ter um sonho, né? Ela era a filha do proprietário de uma dos castelos que haviam pertencido a Max, né? E ela tem um sonho, daqueles sonhos que nós chamamos sonhos lúcidos, né? Em que a pessoa tem ali um total conhecimento, uma riqueza de detalhes ao lembrar-se do sonho vivido. Então vamos lá. Agradeço o terdes lembrado. Então, nessa aparição, podemos chamar de aparição, foi chamado de sonho, né? Foi dessa forma como foi entendido, mas é como se fosse uma aparição e o espírito lhe conta ali exatamente tudo. Isso pode acontecer tanto num sono mais profundo, com médiuns que guardam uma recordação nítida do que foi vivido e presenciado, quanto também
num estado tal que permite que se veja ali um espírito e haja esse contato a ponto dele passar todas as informações para essa jovem. E de alguma forma, tudo isso chega a Kardec. E ele coloca no livro o céu e o inferno, porque ele se comunicava com vários pontos, né, da Terra. Muitos países, muitos locais se comunicavam com ele, porque tinham ali grupos de estudos. Então, continuando, vamos aqui ao foco. Agradeço, então ele diz à jovem, agradeço terdes lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Então vamos ao relato. Há cerca de um século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores dessa região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que, sobre o meu túmulo, nenhuma lágrima se derramou. Nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. E como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas. Nenhum olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Entretanto, nada mais possuía. E todo o ouro a jorros derramados sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Ele se dirige ali à jovem. Cansado por fim, o preço, continua ele, qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei. Meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse, quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Eu me humilhei e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim e cujos semblantes pouco a pouco mais benévolos acabaram por desaparecer. Isso foi para mim
como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. Então foi um momento de verdadeiro arrependimento, e o verdadeiro arrependimento leva a uma vontade firme de reparar o mal praticado. Foi isso que aconteceu com Max, por isso aquelas imagens que o perseguiam, algumas não apenas imagens, até presenças de sofredores, daqueles que sofreram a sua crueldade, que podem ter se tornado seus perseguidores, mas tudo isso foi se desvanecendo porque ele melhorou o seu padrão vibratório e libertou-se dessas visões que tanto o atormentavam. Porque havia realmente um sentimento de mudança, uma vontade de reparar o mal feito. E continua, a voz acrescentou, narra ele, aquela voz que se dirigiu a ele. Príncipe, ao que respondi, não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já criei em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras, de que for o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão. Feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda, por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto de minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. E assim termina, né? Aquela visão, aquele sonho, aquele relato. E Kardec comenta, para esse fato pedimos a atenção de todos quantos pretendem que sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como esse do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim nas quais hoje ninguém acredita? Que é o dogma da eternidade das penas, colocado por muitas crenças. Então, diante de tudo que nos foi colocado, concluímos que por sermos imperfeitos, espíritos em construção a caminho do ser pleno, vivendo, portanto, num mundo de provas e expiações, vivendo hoje o borbulhar de movimentos característicos da transição, compreendemos então perfeitamente que ainda nos veremos em situações dolorosas que fazem parte das nossas necessidades de evolução. Então vamos lá. O fato do Conde Max ter, em encarnação anterior, sido cruel a ponto de retornar numa encarnação em que tudo, desde a infância, se encaminhou de forma que ele, apesar dos esforços, se encontrou em situação de penúria, isso nos levaria a pensar, já que ele precisa passar por esta prova, que passe. Ou deveríamos pensar, ou devemos pensar, vamos ajudá-lo a passar por esta prova.
Abençoadas as mãos que lhe ofereceram uma coberta para amenizar o frio cortante nos invernos da Alemanha. Abençoadas as mãos que lhe ofereceram um copo de água. Abençoadas as mãos que lhe ofereceram um caldo quente para aquecer seu corpo e acalmar sua fome. Abençoadas as mãos que lhes estenderam a moeda comprando suas quinquilharias. Abençoados aqueles que nas noites frias permitiam que dormisse na estrebaria. Abençoados aqueles que não lhe negaram um sorriso, um cumprimento. Abençoados aqueles que, quando abordados por ele, olharam em seus olhos. Abençoados os que o envolveram em bons pensamentos, em suas preces. Abençoados todos que o ajudaram a passar pela dura prova a caminho da reabilitação. É assim que devemos entender, que devemos nos ajudar uns aos outros nas lutas que a vida nos impõe. Tenhamos um